Lucas Pedrosa. Boa tarde, Fernanda Maia. Vene Casagrande. Cuidado com Bahia. Olha, tem gente que gosta de axé, ó. Você ama Bahia, né? Muito. É o estado do Brasil que eu mais amo. É. Isso é sério. Vocês sabem disso. Ai. Vamos falar do Flamengo. Terá retornos importantes para a partida contra o Palmeiras. O Flamengo enfrenta o Palmeiras na Copa do Brasil. A gente vai ver o VT na volta, tem drone do Vene com as novidades do time. Rodolfo. Um dos maiores clássicos do país vai ganhar um novo capítulo nesta quarta-feira e desta vez pela Copa do Brasil. A disputa entre Flamengo e Palmeiras promete ferver o Maracanã e é tratada como prioridade no elenco rubro-negro. Vai ser um duelo difícil, né? Como sempre. Cada jogo contra o Palmeiras é uma decisão independente do campeonato. O Flamengo vai poder contar com um jogador que está na melhor temporada da carreira. Pedro está cada dia mais trazendo alegria aos rubro-negros. O camisa 9 chegou aos 28 gols em 2024. Foi líder de gols no Campeonato Carioca e é artilheiro do Brasileirão. E está a apenas 5 gols de igualar a melhor temporada de sua carreira. Isso porque, em 2023, Pedro marcou 35 gols em 61 jogos pelo Flamengo, estabelecendo um recorde pessoal para uma única temporada. Ainda estamos na metade do ano e Pedro ainda pode quebrar mais recordes e ser essencial em jogos importantes. Claro que todo atacante entra em campo pensando em marcar, né? Mas eu vou dar o meu melhor para se Deus quiser sair mais um gol. Contra o Palmeiras, o técnico Tite deve contar com a volta de De La Cruz e Bruno Henrique. Eles treinaram normalmente com o grupo e devem pintar com opção para Tite. O camisa 27 desfalcou o time por 4 partidas após sofrer uma entorse no tornozelo direito e deve voltar em um jogo difícil para ajudar a equipe. O rubro-negro segue a preparação nesta terça-feira para a primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil. Nos bastidores, o clássico já começou. Muito bem, Vene Casagrande, Lucas Pedrosa, boa tarde para você que está em casa. Olha aqui, para quem assiste a gente pelo YouTube, aqui no Rio de Janeiro, uma chuvinha gostosinha, né? Vene não gosta de chuva, que ele é um praiano que não gosta de chuva. Eu adoro chuva, adoro aquele vento batendo no rosto. Uma chuvinha bem bonitinha aqui no Rio de Janeiro. Já o quê, ô Big Boys? Novidades do quê? Do Flamengo? Do possível estádio do Flamengo. Teve conversa sobre isso ontem. Mas antes, vamos falar desse jogo. Esse jogo do Flamengo pela Copa do Brasil, que é amanhã às 8 horas no Maracanã. Você já tem esse time do Flamengo, Vene? Não tenho, porque o Tite vai finalizar a preparação na atividade que vai acontecer nessa tarde. A atividade prevista para começar às 15 horas, o famoso 3 horas da tarde. E aí o Tite vai, digamos assim, esboçar a equipe titular. Como a gente pôde ver no bom VT da Alcilene Brito, tem os retornos de De La Cruz e também Bruno Henrique. O De La Cruz foi a ausência, para quem não sabe, no último duelo, por conta de dores nos tendões. Não foi apenas um tendão, nos 2 tendões ele estava sentindo dores. E o Bruno Henrique teve um problema muito sério no tornozelo, está recuperado, treinou normalmente ontem. E a tendência é que treine hoje. Eu acho engraçado quando fala dores nos tendões. Existem tanto tendão, mas eles não falam, né? Tendões porque fica o tendão do tornozelo. Lembra do Aquiles, né? Que é o tendão mais popular que tem, que é esse aqui. Mas existem muitos e diversos, né? Mas aí eu fico assim, tendão aonde, não é? Mas eles não falam, né? Dores à parte, pelo visto, as dores foram superadas, porque se o De La Cruz treinou normalmente ontem com os demais jogadores, acredito eu que esteja pronto para poder entrar em campo. E para mim, o De La Cruz é titular e o Bruno Henrique é uma boa opção para o segundo tempo. Como eu disse aqui, o Tite ainda não esboçou por conta disso, que a atividade vai acontecer à tarde. Se você quiser me perguntar como eu escalaria o time... Peraí. Ah, tá. Vene Casagrande, eu tava tentando ganhar tempo já pra vou você com trocar você, aí. Lucas Pedrosa. Como você escalaria o time do Flamengo? Vamos lá, levando em consideração que o Tite já garantiu o Matheus Cunha no gol, então, Matheus Cunha no gol. Eu colocaria o Wesley na lateral direita. Por quê? O Wesley é um lateral direito que ele vai muito ao fundo, muito mais que o Varela. E como ele, teoricamente, não vai ter o Luiz Araújo, porque quando ele bota o Luiz Araújo, se a gente for perceber, ele bota o Varela. Porque o Varela fica mais e o Luiz Araújo consegue explorar mais a ponta ofensiva ali pelo lado direito. Eu colocaria o Wesley, minha dupla de zaga titular seria Fabrício Bruno e Léo Ortiz. Na lateral esquerda eu colocaria o Vinha, porque o Vinha fica mais e ele já tem o Cebolinha. No meio de campo, para mim, o meio de campo ideal hoje do Flamengo é Pulgar,
De La Cruz, Gerson Arrascaeta, e a dupla de ataque a gente colocaria aí o Cebolinha e o Pedro também. Pelo menos esse seria o meu time para encarar o Palmeiras. Lucas Pedrosa, tem um vídeo que está viralizando entre os torcedores do Flamengo, que é o discurso do Tite antes da vitória contra o Atlético Goianiense. Cadê? Estreia aqui, turbilhão de coisas na cabeça, não conhecia, a gente não se conhecia direito. O início do ano, começar o nosso trabalho. A gente vai estar, como é que vai ser, como é que vai estar? Sabe o que é agora? É a certeza de entrar lá para dentro e dar o 100%. Essa é, quando eu estou caminhando aqui, a sensação que eu tenho. Nós vamos entrar lá para dentro e nós vamos fazer o nosso 100%. Pedrosa, diga pra mim o que você achou do discurso do Tite, sempre com palavras precisas. Cara, eu acho que é Benê, você não gosta desse perfil? Me dá sono, eu vou ser bem sincero. Eu vou discordar. Eu acho que é o perfil dele e os atletas conseguem respeitar isso, tanto é que ele fala sobre entrar 100%. Sim. O Flamengo entrou 100%. Eu destaquei ontem aqui que nos primeiros 40 minutos foi um time que não subestimou a importância do jogo. Porque você pensa em Atlético Goianiense, que é o pior time do campeonato, você acha que você vai ganhar a qualquer momento. E o Flamengo, nos primeiros 40 minutos, teve uma postura muito intensa, com um ímpeto muito grande, conseguindo fazer a marcação pós-perda, conseguindo fazer a pressão alta e chegou ao seu gol rapidamente com o Pedro. E logo depois o Flamengo até sofreu no final do primeiro tempo e no começo do segundo, mas conseguiu fazer o segundo. E eu já falei aqui, eu repito isso aqui desde o começo do ano, o Tite não vai te entregar espetáculo. Ele vai te entregar 100%, tudo que ele puder, dos pontos. E ele tem o grupo na mão. Tá muito claro que ele tem esse grupo na mão, independentemente do viés do discurso dele, tem dado certo. Porque o Tite é um especialista em futebol brasileiro, especialista em campeonato brasileiro e ele tem o melhor time. Quando o Tite chega lá no ano passado, o que a gente fala? Vai se juntar pela primeira vez, no momento onde a diretoria do Flamengo toma uma decisão de conseguir trazer o melhor técnico do futebol brasileiro com o melhor elenco. E isso tem acontecido. Quem é o líder do Campeonato Brasileiro é o Flamengo com um jogo a menos. Quem é o time que ainda está na Libertadores, que ainda está na Copa do Brasil, é o Flamengo. É isso que se espera de um time que tem um investimento milionário, que tem uma folha salarial maior do Brasil. Então eu entendo que o Tite é o casamento perfeito e ele tem conseguido fazer um grande trabalho com o estilo de jogo dele. Só uma coisa, só o fato de eu achar preguiçosa a fala dele não quer dizer que eu acho ele um treinador ruim, pelo amor de Deus. E você muito pelo contrário. elogia ele aqui, pra mim, de treinador brasileiro, pra mim ele é o melhor. É o treinador das 2 últimas Copas do Mundo, então tem que respeitar o trabalho dele. Mas isso é perfil. E o treinador, ele pode ter vários, né? O tipo paizão, mas que taticamente às vezes não é... às vezes é também. Sim. O tipo mais enérgico, menos enérgico, o que fica ali na área técnica gritando, que não grita, o que fica agachado. Enfim, isso aí também é uma questão de opinião. Pode falar o que for dele. Agora, falta de palavra ele não tem. É verdade. Tanto é que ele vai manter o Matheus Cunha, mesmo ele sendo muito criticado por conta disso. Eu acho que o Tite trabalha na base do respeito, cara. Eu acho que se fosse outro treinador hoje com menos experiência, a questão Gabigol, ela teria explodido ainda mais dentro do Flamengo. O Gabigol teria mostrado uma insatisfação ainda maior. Eu acho que teria mais problemas. O Tite é um cara que consegue ter a gestão de grupo ali. E, repito, quando o jogador olha pra ele, ele pensa assim, pô, eu não vou me meter muito com esse cara, não. Porque esse cara tem uma história gigante dentro do futebol. Eu não posso desrespeitar ele em momento algum. Apesar do Gabigol já ter feito isso, ele não estava no Flamengo. Hoje quem manda é o Tite. Eu acho que com esse respeito, com tudo que ele passou aí na carreira dele, um cara campeoníssimo, campeão mundial, e pegou aí 2 Copas do Mundo e foi um cara que conseguiu dar estabilidade para a própria seleção brasileira, apesar dos fracassos na Copa. Enfim, o Tite é top, cara. Venê, o Tite é top. Vê se vocês concordam comigo. Poucos teriam resolvido o problema de relacionamento que tinha tão latente na última temporada do Flamengo. E talvez foi isso que a gente tanto elogiou com a chegada do Tite. A gente teve esse ano no Flamengo alguns problemas, vamos dizer, de comportamento. Viralizando a foto do Gabigol, o próprio Pedro sendo vaiado antes disso para o Gabigol entrar e o Tite ficou firme com a escolha dele e mais do que isso, quando a gente viu, por exemplo, o assunto Gabigol, ele acabou ficando pro Gabigol. Talvez se fosse com outro treinador em um outro momento, ia ser um problema total e generalizado do Flamengo. Não tá mais respingando no grupo. O Tite consegue blindar essa parte comportamental totalmente, né? Fernandinha, tem um ponto sobre o Tite que a gente precisa mencionar. Além de ele ser um baita conhecedor de futebol, muita gente pode não gostar do estilo dele, que de fato ele não entrega espetáculo, mas ele
ele entrega resultado. Além disso, ele tem casca no futebol. Vamos lá. Se um jogador virar para ele e falar assim, eu já ganhei Mundial, o Tite vai falar, eu também já ganhei Mundial. Ah, eu já disputei Copa do Mundo, o Tite vai falar, eu também já disputei Copa do Mundo sendo treinador de seleção brasileira em 2 Copas. Ah, eu já ganhei Campeonato Libertadores, eu também já ganhei. Então, assim, ele tem casca. Nenhum jogador vai chegar e vai tentar bater de frente com o Tite. E eu vou além, isso que o Pedrosa acabou de mencionar, talvez se fosse um treinador, entre aspas, mais frouxo, o Gabigol teria ido além. E a situação poderia ter explodido e ter causado um ambiente ainda pior nos bastidores. Ele blindou. Ele blindou legal. E assim, é perfil que a diretoria do Flamengo gosta. Entre aspas, entrega a chave do CT para o Tite, para sua comissão técnica. E confia. Tá aí. E o Tite, de fato, ele consegue fazer isso muito bem. É porque o Tite mostrou para o Gabigol que ele não precisa do Gabigol. E quando o Gabigol foi afastado, não só pelo doping, mas também pela questão do contrato dele, se ia sair ou não ia sair, o Flamengo continuou performando, o Flamengo continuou pontuando. O Carlinhos fez gol. Exatamente. Então, assim, obviamente, ninguém descarta Gabigol. Gabigol, pra mim, é um grande jogador, respeito muito. É um cara que fez história no futebol brasileiro, um dos maiores atacantes do futebol brasileiro nesse século. Mas o Tite mostrou pra ele, pô, cara, você não resolveu tua vida ainda não? Tá com algum tipo de problema? Beleza, vou seguir minha vida aqui, vou trabalhar com o elenco que eu tenho e vou fazer o Flamengo jogar bola. Voltou? Dá pra te colocar? Dá pra te colocar. Mas vai ser no meu tempo, vai ser no meu momento. E aí ele tem performado agora muito bem nos últimos jogos. Venê. Eu tenho até um debate sobre Gabigol. Ai, meu Deus, quanto Não, é tempo? sério, esse sério. debate? Alguém vai brigar? Não. Eu tô na não paz sei se vocês hoje. vão concordar comigo. Se a gente for parar e analisar, o Gabigol entrou nos últimos jogos não no lugar do Pedro. Não. Ele entrou em outra função. Sim. O Pedro está suspenso para o jogo contra o São Paulo. Alguém aqui crava que o Gabigol vai ser o substituto do Pedro? Não. Não. Eu também Nem não consigo acho que cravar. será. Acho até que pode ser o Carlinhos. Aham. Hoje, se eu tivesse que arriscar um dinheiro aqui, quem seria o substituto do Pedro contra o São Paulo, eu arriscaria o Carlinhos. Com informação ou com opinião? Não, só opinião. Com opinião. E Só você, opinião. com opinião? Não sei. Eu fico em dúvida. Por que acontece? O Pedro tem as características mais parecidas com o Carlinhos, apesar de serem jogadores em outra prateleira. O Flamengo do Tite, ele faz muito essa saída de bola junto com o Pedro. Quando ele tem dificuldade para sair lá de trás, com a saída de 3 e tudo mais, ele usa muito o Pedro como referência. O Gabigol não tem condições de fazer esse papel de referência, de ser o cara do pivô, de raspar a bola, de ser realmente esse cara que consegue pegar a reposição. Então eu acho que dentro do estilo de jogo, o camisa 9, o Carlinhos é mais adequado. Então, você concordou com ele. Mas Esse mas mais pera Tem aí. mais sem ir. Peraí, aí o Gabigol. Mais sem ir, tá? Tem o mais sem ir. É o mais. Aí o Gabigol, que tem jogado bem, não tem, isso é indiscutível, ele tem entrado bem nos jogos do próprio Flamengo. Vê o Pedro, que pode estar ausente, e cara, você não vai dar oportunidade pra ele? Que ele não é titular já há quanto tempo que o Gabigol não é titular do Flamengo? Muito tempo. Jogo decisivo. Mas você acha que ele tá pensando nisso? Ó, desculpa, Fernanda. Eu acho que o Tite deveria olhar para esse tipo de situação. E olhar assim, cara, você tá merecendo. Antes o Gabigol não estava merecendo. Agora ele tá merecendo. Entre o Gabigol, ídolo histórico do Flamengo, para mim o segundo maior ídolo da história do Flamengo, e o Carlinhos, por mais que o estilo de jogo do Carlinhos seja mais parecido com o do Pedro, eu escolheria o Gabigol. Dito isso, o Tite vai botar o Carlinhos, eu acho, hein, Venê? Você não acha, não? Não, hoje com a eu cabeça acho do isso. Tite que você conhece. Eu acho que ele vai botar o Carlinhos. Não é informação. É só opinião. achismo, puro Aqui é achismo. só opinião, tá? Puro achismo. Até porque o jogo ainda é depois contra o Palmeiras. Ainda tem jogo contra o Palmeiras quarta-feira. E aí depois tem o São Paulo. Então, Cara, até tua mão é Flamengo, né, Venê? Que loucura, né? Cadê a mão do Venê? Levanta, abre a mão aí. Até a mão do Venê é Flamengo. Que isso, que é sem de graça, tanta né? cenoura que ele come, gente. É de tanta beterraba que esse homem come. A mão dele é vermelha. Verdade. Até a mão dele é Flamengo. isso é gente. verdade. Olha lá, ó. Aí, mãe, aí, ó. É tanto suco de cenoura e beterraba que minha mãe me dava na infância. Olha aí, ó. Ó aqui, Venê, tem novidade sobre o terreno do gasômetro? Como tá essa situação? Tem novidade Já tem meu boa. fogão que joga hoje, meu fogão, Pedrosa. Contra o Bahia, do Everton Ribeiro. Vai dar Botafogo. Isso aí, Pedrosa. Não fica do meu lado não pra tu Bahia ver só. só é bom pra viajar. Não, aí o Bahia ganha. Aí o que, ele que vai amanhã tá aqui acontecer? vestido Ele de é mãe de Bel Marques. axé aqui, ó. Ele tá com peruca do mel. aqui. Olodum, vá, Eu já vá, mandei vá. um WhatsApp aqui, ó, que eu sei imitar o Olodum direitinho. Aquele momento que vem aqui, ó. Eu juro. Você sabe que a Rosa, que é a babá das minhas filhas, ela tá furiosa com vocês dois, mas Comigo? é sério. Rosa, não Ela faz chegou isso. em casa, como
como é que você não foi embora do programa? Não. Como é que você... Isso é um O Tite fala o quê, desrespeito Pedrosa? contigo. Que o campo fala, O né? campo fala. A rua fala, tá todo mundo fala. aprovando. Perfeito. A rua falou. A Aí, ó. audiência lá no alto, inclusive agradecendo a nossa audiência aí, que é arrebentada. Qual rua que tu anda, Venê? Lá na em minha Caraí, rua. bombando. Vai, Venê, fala do gasômetro, Então, do terreno. o sonho do Flamengo ter um estádio próprio está muito perto de se tornar realidade. Ontem teve um importante passo para isso, porque o Conselho Deliberativo convocou uma reunião para aprovar a possível compra do terreno. Por que eu falo possível compra? Como vai ser o leilão na quarta-feira, eu não posso cravar aqui que o Flamengo vai conseguir comprar o terreno. Mas o Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou, assim, com amplo favoritismo, 602 votos a favor, apenas 33 contra. Caramba! O Flamengo entrando nesse leilão para poder comprar o terreno lá no gasômetro e aí dar o importante passo para a construção do estádio. Tem uma próprio. expectativa de valor? Ainda não se Ah, sabe, não tem. né? Eu tenho um valor mínimo que eu confesso que eu não lembro de cabeça aqui. Do leilão, né? O leilão tem um valor mínimo. Mas o Flamengo, enfim, é pro torcedor rubro-negro ficar extremamente orgulhoso com tudo que está Se acontecendo. comprar, quanto tempo que você acha que separa o sonho do torcedor de ter um 6 estádio anos. até o dia? 6 anos. Nossa, em é torno tempo de 6 pra anos. caramba, né? Em torno de 6 anos. Tanto é que o Flamengo correu atrás para poder ter o Maracanã à sua disposição, porque não é algo assim, não é um futuro próximo. A gente está falando de 6 anos aí. Mas, querendo ou não, para quem esperou tanto 2030, tempo... né? 6 Olha o tempão que eu anos, demorei pra fazer essa conta, Venê. 6 anos, assim, é daqui a pouco, sabe? É pro torcedor 2030. do Flamengo ficar extremamente orgulhoso com tudo que está acontecendo. Agora o Flamengo muito próximo de ter a sua casa. E, assim, é uma casa grande, né? Para pelo menos 80 mil pessoas que o presidente Rodolfo Landim andou mencionando. Então, de fato... São 2 triênios de uma presidência do Flamengo. Pois Pensa é. nisso. Não, se a gente for parar e analisar, isso aí é fruto de um trabalho que começou lá em 2013, quando o Eduardo Bandeira de Mello, ao lado das pessoas que estavam ao lado dele, tiveram que devolver o Wagner Love, porque não tinham condições de pagar o salário do Wagner Love. E hoje a gente está vendo a gente debater aqui o Flamengo construindo o estádio próprio com seu dinheiro próprio. É algo que é um trabalho aí de 11 anos. Então, parabéns a todos os envolvidos e parabéns também aos torcedores rubro-negros que vão poder ter uma casa própria agora. E aí, como é que... Só um instantinho. Já volto aqui, tá, Venê? Não, aí a renda, Só um minutinho aqui. falando. faturamento de 3 bilhões, esquece. E aí, como é que a gente vai zoar o negócio lá de casa? Então, isso aí vai acabar, né? E aí, Foram mais de a gente 100 vai fazer- anos falando sobre isso. Ué, como é que a gente vai fazer? A gente se apegava nisso. Ó, o muro tá baixo. Eu Quem quiser fazia vir, isso vem. direto. Mas Tu não? a minha Também? casa lá do lado, bem pertinho, verdade. vai estar reformada também, entendeu? Vai estar bonita. Então, assim, Tá tá rindo do quê, tranquilo. Venê? Tá falando um negócio Não tem sério com ele problema, ali. não tem problema. Eu espero que em 2030 as coisas estejam melhores, entendeu? Pra nós? Lembrando que vai demorar esse tempo todo porque o Flamengo vai tirar um estádio do zero. zero, né? é. É um O Vasco, terreno por vazio. exemplo, deve terminar em 2028. Mas o Vasco já tem um estádio lá, já tem um campo, apesar da O reforma MRV ser foram muito 6 grande. anos? O Big Boss está lembrando aqui do Atlético Mineiro, né? Também foi a mesma coisa, né? Sim. E fez a estreia da MRV, foi esse ano ou ano passado? Ano passado, né? Foi parecido. Sim. Eles compartilhavam o Mineirão e agora tem a sua própria casa. E vai ser não- maior ainda. Eu só não Ai, sei gente, quanto isso vai tempo ser bom demorou. pro Rio de Janeiro Com inteiro, certeza. porque vai Claro, valorizar ao Zona redor, Norte. Zona Norte. Vocês já passaram ali em volta do estádio Newton Santos? Sim. O que acontece ali no entorno, até para Aquilo os ali próprios mudou moradores? completamente. Claro que tem dor de cabeça para acesso, né? Porque fica muita gente ali em volta. Mas eu digo para aquele comérciozinho local, pô, isso é um barato, ô Eu Lucas vejo Pedrosa. muita gente falando sobre acesso ao Engenhão e eu discordo do Não, eu Santos, digo né? pro morador. É, que mas às vezes dá uma Sim, engarrafada claro. ali, como qualquer estádio. Mas tem muito Maracanã morador também. que se beneficia daquilo ali também. Quantas casas abrem para poder vender as coisas? Perfeito. Quantas casas abrem para poder virar Estacionar. estacionamento também? Então eu acho assim, eu vejo muita gente, acho que nem a torcida do Botafogo, mas todo mundo olha pro Newton Santos e meu Deus, não tem como chegar. Isso é uma mentira muito grande. Eu vou É falar uma por mentira mim. mesmo. Isso é uma Tem mentira o muito trem ali grande. na Eu porta. sinto Tem trem, saudade quando tem o Botafogo metrô Nova jogava no América, Caio Martins. tem ônibus, Tem você saída pode de saltar táxi. na Avenida Dom Helder Câmara e ir andando. Tem Enfim, saída de táxi, fala Isso comigo. é uma desculpa. Eu sinto saudade quando o Botafogo Você é de jogava no Niterói, Caio né? Martins. Por Porque quê? era maneiro demais. Tudo bem, o engarrafamento às vezes A era um saco. Associação dos Moradores não deixa mais. Era um saco, mas eu gostava daquele ambiente de futebol ali no Caio Martins. Mas ali, por exemplo, ali no entorno do estádio Newton Santos, não trava nada. Não. Engarrafa um pouquinho na Claro. chegada do ônibus e tudo mais, mas não trava. É igual o Maracanã, né? Sim. O Maracanã até fecha algumas ruas, não dá para acessar, mas ali nem isso. Então, assim, ali fica um fluxo normal, só que de vez em quando, em algum momento de entrada e de saída,
com um pequeno engarrafamento. Mas eu sou a maior defensora mesmo de estádio de futebol. O futebol, ele explica muito o Brasil, né? E quando a gente está falando de um estádio nascendo numa região, a gente está falando de uma região que está renascendo Verdade. também. É isso. Eu sempre falo isso aqui, quando a gente foi fazer a extensão da concessão para o estádio Newton Santos, eles me convidaram para falar sobre o que muda um estádio para uma pessoa. E eu sou a prova de viva. Eu falo que eu nasci no estádio Newton Santos, renasci, né? A minha história nasce novamente dentro de um estádio de futebol. E não só como a minha, como de tantas pessoas que trabalham dentro desse estádio, porque para um bichão desse viver um estádio desse tamanho, existem milhares e milhares de pessoas que trabalham com eu isso. passo praticamente. E o entorno. Eu passo todo dia para vir para cá. E eu passo e analiso. Aqui, né? Exatamente. De fato, assim, a valorização do local vai ser absurdo. Vai então, sim. eu acho que todo mundo tem que comemorar. Acho que o carioca tem que comemorar, porque não é fácil você construir um estádio. Óbvio, vai ser maravilhoso para o Flamengo, mas para o carioca também vai ser bom. Eu acho que tem que parabenizar também o prefeito Eduardo Paz, tá? Porque foi um cara que brigou não só pelo Flamengo, como também brigou pelo potencial construtivo de São Januário. Inclusive tem até conversa, porque o Botafogo tem essa intenção, né, de tirar a pista de atletismo, por mais que seja, se eu não me engano, é tombada a pista de atletismo pelo que o Bolt fez aqui, enfim. Mas eu acho que tem que parabenizar, porque sem essa possibilidade da política intervindo nessa melhora do Rio de Janeiro, seria muito complicado. Então, a Zona Norte vai ganhar e muito, porque é uma região realmente... Eu morei a minha vida inteira na Zona Norte e eu sempre gostei muito da Zona Norte. Tem peculiaridades que, assim, é gostoso demais a Zona Norte. Então, reviver, melhorar a vida dessas pessoas que estão ali naquela região vai ser muito importante. Hoje, saindo de casa, eu tava ouvindo: ó o camarão fresquinho, É uma freguesa, delícia. Não tem dinheiro, paga no cartão. R$28 é o quilo do camarão. Um beijo pro meu subúrbio, eu moro lá. Um beijo pra Lá todo até mundo da a Kombi Zona fala, né? Norte. Até a Kombi fala. Sobe a minha lavareda aqui, Venê.